Oi, gente! Boa noite! Boa noite, pessoal que está chegando. Então, hoje eu vou conversar com a Lori Nogueira sobre isolamento social e a organização da casa. Não sei vocês, mas eu tô em home office e tô ficando meio louca com essa coisa de organização da casa. E a Lori, ela foi num programa meu, um programa em família. Eu vou convidar ela já para entrar, que ela já chegou aqui. Então já vou trazer a Lori para minha conversa. Ela consegue entrar? Aí, Lori. Oba, Lori! Oi, Bem-vinda! cheguei. Então, Lori participou de um programa em família lá no Canal Saúde comigo, que foi sobre organização da casa. E foi um programa em meio a muitos temas pesados que a gente fazia lá em vários momentos, programas que traziam questões familiares muito densas. A Lori veio participar para falar de organização da casa e, pasmem, foi um programa que me transformou enormemente. Eu voltei para casa super motivada, eu organizei a casa toda e fui segmentando as organizações, peguei várias dicas. Eu assisti o programa depois, anotando muita coisa de dicas que ela trouxe para a gente. E aí, nesse momento, eu achei super oportuno falar sobre isso de novo, porque, bom, eu acho que para a maioria das pessoas que não trabalhavam em home office antes, né, já é complicado estar se adaptando nesse momento. É mais complicado tá se organizando e trabalhando nesse momento. E para quem já trabalhava, eu acho que tem uma diferença aí, porque agora a pessoa não está sozinha em casa, tá? A família toda em casa, né? Mesmo com esse iniciozinho aí de abertura, aí, bom, pelo menos no meu trabalho, a orientação é continue fazendo tudo que você puder de casa, né? Então, eu queria muito conversar sobre isso e também trazer assim coisas que são muito importantes para a convivência familiar. Parece besteira eventualmente, mas organizar a casa pode trazer grandes transformações nas relações, né, Lori? Eu queria começar sabendo de você, Lori, como é que estava o seu ritmo de trabalho quando começou essa história toda de pandemia e como é que você está agora, como é que você se adaptou aí como profissional, como personal organizer, enfim, como é que está sendo, como é que você está lidando com a pandemia e o isolamento social? É. Então, Yasmin, eu tava bombando. Tava numa fase assim super movimentada de trabalho, tava ampliando assim, porque eu dou curso também, né? Assim, eu faço uns cursos de decoração e eu tinha feito uma associação com a Casa Convida, que é um espaço super legal, fala tudo sobre coisas de organização, de casa, né? De bem-estar da casa. E aí a gente já tinha começado a fazer cursos itinerantes. Eu fui para Florianópolis no início do ano, a gente já estava com agenda para outros cursos em outros estados, enfim. E aí foi um baldão de água fria, né? Assim, porque de itinerante acabou, né? Não tem mais nada, nem Copacabana mais eu posso ir. Então, tá sendo assim, um processo difícil de adaptação, porque justamente estava eu parei até projetos no meio, né, coisas que ainda precisam finalizar, e meu trabalho é muito presencial, né? Assim, até então, minha forma de trabalhar era muito presencial. Então, como que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando, assim, ainda de uma forma experimental, né? Porque, assim, eu não fazia essa parte online, que é difícil. Eu estou com alguns projetos experimentais que estão funcionando. Que eu tô, por exemplo, tem uma cliente dos Estados Unidos que está fazendo a organização lá e a gente está fazendo por vídeo. Então, assim, eu dou todas as orientações, ela me mostra, eu fico um tempo com ela e aí depois ela me dá um feedback, eu faço em cima, né? Só que é uma adaptação para mim ainda, assim. Vou te falar a verdade que eu ainda não estou muito inteirada com isso, não, assim. Mas, assim, eu consultorias, umas coisas assim, eu ainda consigo. Mas tem algumas clientes que já estão pedindo para eu voltar, para eu fazer devagarinho, um cômodo isolado, uma coisa
então eu já estou pensando nessa possibilidade, mas é Adaptação urgente, né? Assim, fazer organização, porque teu trabalho é muito mão na massa em determinadas fases dele, né, Lori? é, Tipo assim, você precisa estar em loco ali e entrar dentro da casa das pessoas. A gente vê que exatamente. fazer um concerto dentro de casa, a gente só se for muito urgente, né? E aí, É. realmente, essa adaptação deve estar sendo super, super difícil, né? Assim, agora, eu lembro de uma sensação que eu tive quando terminou o programa em família, assim, que me marcou muito, que foi a percepção que eu não tinha, por mais óbvia que ela seja, né? Que a organização facilita, quer dizer, isso a gente sabe, né? Que a organização facilita muito a arrumação do dia a dia. Eu só nunca tinha parado para pensar nessa distinção das duas, né? Assim, porque o serviço doméstico, essa organização, essa arrumação, ela é diária e ela é circular, né? Você termina e ela começa de novo. Você tem que estar lidando com aquilo. Se você quiser estar numa casa organizada e se sentir num ambiente, né? Eu, pelo menos, para começar a trabalhar, eu nem consigo começar se o ambiente não tiver super organizado, assim, super organizado minimamente, né? Então, assim, nesse momento, você ter a casa organizada significa você facilitar esse dia a dia de estar em casa trabalhando com mais membros da família, né? Assim, então, como é que você está estruturando, digo assim, até na sua vida pessoal mesmo, e que dicas você dá para quem está em casa, por onde é que a gente começa, né? Porque eu tenho a sensação, às vezes, que bagunça brota de algum lugar. Essa questão da arrumação e da organização, né, sempre meio que fica aí um pouco confuso assim, em algumas pessoas. Na verdade, a organização ela vem para facilitar a arrumação, né? Assim, para você ter lugares para colocar quando você estiver arrumando. E é engraçado você falar essa questão da gente estar falando essa questão do meu trabalho, tá? Num momento mais difícil de eu atuar, mas é um momento também que as pessoas estão olhando muito mais para dentro da casa, né? Precisando mais, né? Precisando mais. Então, eu recebo muita gente me pedindo dica, me pedindo, né, auxílio de como fazer. Então, eu tô trabalhando muito assim nesse suporte online, né? E justamente para que as pessoas consigam acessar e que essa convivência não seja uma coisa tão problemática, né? E, e aí entra nessas questões. A gente precisa trabalhar em casa, então, assim, o ambiente de trabalho não é o ambiente de trabalho que a gente tem normalmente, né? Tem ali toda uma vida acontecendo, uma panela de pressão lá na cozinha, uma televisão ligada, uma criança gritando. Outro dia eu liguei para uma assistência da internet aqui de casa que tinha quebrado, e aí o rapaz estava me atendendo, eu só ouvi uma criança gritando atrás, assim, eu ouvi uma criança gritando atrás, e aí eu perguntei para ele, você está trabalhando de casa? Ele falou, tô. Porque eu estou ouvindo uma vozinha de criança e tal. Então, assim, são Coisas que não eram jamais permitidas antigamente, que seriam muito absurdas, hoje em dia é isso, é maravilhoso, que bom, a criança está ali, né? Exatamente. Então, assim, então tem essas questões, né? Então, hoje eu acho que muito por conta da gente não ter uma previsão de quando isso vai acabar, né? De quando isso vai ter uma transição, muitas casas estão precisando adaptar os espaços para ter um home office, né? Um lugar sossegado, um lugar para poder trabalhar, para estudar. E aí, então, assim, eu acho que enfim, dicas, né, de como tentar fazer com que isso fique mais fácil, né? Assim, é uma casa que que tem possibilidade, né, de ter um espaço para isso, separar um cômodo para essas situações. Tem casa que não tem, né? Que você não tem cômodo, só tem um cômodo, uma sala. Então, você pode ali, você tem várias pessoas que trabalham, que estudam, criar tipo um coworkzinho ali, cada um com fone e fazer uma estação de trabalho. Mas dentro dessa rotina diária, assim, tá todo dia em casa, tem mais louça, tem comida todo dia, tem Tem o almoço que você tem que parar no meio do dia para fazer, gente. Isso é uma loucura. todo Eu tô dia. imaginando quem tem criança pequena, porque o meu filho já tá com 21. Então, tipo assim, não depende de mim para nada, nem mora mais comigo. Mas eu realmente fico imaginando, cara, quem tem uma, duas. Eu às vezes acho até que duas crianças facilita, porque uma entretém a outra, nem que seja brigando, né? Ficam as duas crianças brigando. Mas, cara, que loucura que deve estar sendo isso, assim, né?
E assim, eu tenho uma de 5, né? Eu tô separada, né? Então, assim, uma semana a gente está fazendo, uma semana comigo, uma semana com o Alexandre. E aí, quando é a semana dela, que é uma revolução que acontece na casa, né? Assim, é uma revolução, porque a criança não para, brota coisa e come o dia inteiro e aquela coisa. Brota bagunça. Fala a verdade, até na casa da personal organizer brota Com bagunça. certeza, mas Aí com eu te pergunto, santa de casa faz milagre, Lori? Porque realmente, cara, eu eu tenho o brinco. ideal de que a sua casa é perfeitamente organizada. Não, minha casa ela é normal. A minha casa é uma casa normal, dentro de uma dinâmica de que tem uma criança, de que, enfim, uma mãe que normalmente sai para trabalhar, volta e tal. Mas os meus armários são impecáveis. Os armários são. Agora, se você vê assim, sala vai ter brinquedo, almofada, coisa espalhada, assim, todo Até dia. como disse Carlos Drummond, o Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia maravilhosa dele, né? Uns versos em que ele fala que casa com vida também, né? É isso. Tipo, essa casa que não tem nada em lugar nenhum não tem vida também, né? Faz parte da convivência na casa, você não tá o tempo todo com tudo sob controle, né? E aí entra uma questão também que é assim, né? A gente tem essa necessidade de criar uma rotina para poder passar por esses momentos, né? Que a gente precisa ali encaixar trabalho, casa, lazer, enfim, tudo dentro de um espaço, seja você morando sozinha ou com outras pessoas. Mas você também precisa ser um pouco flexível, né? Porque não tá normal para ninguém, né? Assim, não tá. Então, não adianta também eu ficar o tempo inteiro, não, bota no lugar, isso aqui, né? Porque eu vou Pra me ficar estressar, doida. eu vou Exato. pirar, a criança vai pirar. Então, tem que ter, sim, é legal ter uma rotina que facilita, né, para a coisa fluir. Mas também eu acho que precisa ter um pouquinho de flexibilidade, entender que não é tão fácil assim, né? A gente ter esse. Pois é, eu li um texto também de uma brasileira que morava na Europa, se não me engano, na Alemanha, e ela comentava sobre isso, né? Eu acho que também a gente tem uma herança, classe média burguesa brasileira, né? Que sempre teve empregada doméstica e que cresceu achando que o normal era aquela casa impecavelmente organizada e limpa e perfeita, porque alguém ia lá e fazia, né? E na medida em que que essa realidade foi mudando, a gente realmente precisou ir se adaptando, precisa se adaptar, né? Porque afinal de contas, o serviço doméstico ele é um serviço necessário, né? Acho que a tua conexão falhou um pouquinho. Você estava me ouvindo, Lori? Acho que a conexão da Lorimar caiu. Deixa eu ver aqui. Acho que a Lori está com um probleminha na conexão. Vamos ver se ela retorna. Ih, eu acho que a conexão da Lorimar caiu. Voltou? Conseguiu? Tá me ouvindo? Você estava me ouvindo? Vamos ver se vai retornar. Tá me ouvindo? Ah, vamos ver se ela. Ih, calma aí, gente. Não vai embora, não, que a Lori teve um probleminha ali na conexão dela. Vamos ver. Peraí, que a Lorimar está com um probleminha de conexão, já está voltando. Pronto, voltou? Tá me ouvindo? Eu estava falando, eu estava comentando, Lori, que a gente tem uma cultura, a gente tem uma herança que eu acho muito maldita nesse país, que é a questão da escravidão e dos empregados domésticos, né? Que ao longo de muitos séculos a gente viveu dessa forma e que só nas últimas décadas isso passou a ser algo questionável. Que você fala assim, gente, mas não é muito normal, né? Eu não acho normal arrumar minha cama, fazer. Então, tem um serviço doméstico que é circular, em que a gente sequer dava conta quando nós éramos crianças, vamos dizer assim, né? Tinha Uhum. sempre aquela figura que era um serviço barato e que estava ali fazendo isso. Hoje isso está muito latente, a gente já começa. E eu estava comentando que eu li um texto de uma brasileira que vive na Alemanha comentando sobre isso, né? Que quando você mora na Europa e que não existe esse serviço doméstico barato,
você convive com isso. Você sabe que nem sempre você vai conseguir varrer a casa diariamente, manter tudo impecavelmente no lugar. Você convive com essa realidade. Você leva isso mais light do que o brasileiro obcecado com a limpeza e com a organização, né? Eu tô achando ótimo, tá? Nesse sentido, assim, eu tô achando isso um espetáculo, porque Para é, organizadoras, isso é sensacional, né? Isso é não, e trabalho. assim, não é nem por mim, pelo meu trabalho, não. Eu acho pelas pessoas mesmo, das pessoas entenderem, Sim, conhecerem a própria casa, saberem o que que elas têm, saberem o que que elas sujam, saber o é que digno, né? dá a limpar, né? Assim, eu acho que tudo isso é um grande aprendizado para todo mundo, sabe? Eu tô achando maravilhoso, para falar a verdade, nesse aspecto, porque as pessoas estão caindo na real, né? De que não é assim, eu não posso sair e largar minha toalha no chão, que Não alguém é vai pegar. normal, exatamente, Eu não é vou te normal. dizer, isso acontece, tá? Não, Acontece. Pessoas demais. toalha no chão para o seu empregado pegar. Então, Total. Isso acontece até em algumas relações mesmo, né, Lori? A gente, tipo assim, a gente sabe que no cotidiano a gente precisa lidar com o filho, ensinar o filho, ensinar o companheiro. Às vezes você morando sozinho, legal, você larga a meia no meio da casa, tá tudo bem. Mas quando você mora com o outro, essa percepção de que você mora com o outro, que você não vai poder deixar suas coisas pro incômodo do outro, né? Isso sim. precisa Que a ser gente tá colocado, falando né? empregado, né? Mas aí a gente, você vai para um casamento, né? Assim, a cultura machista traz isso todo, né? Então a mulher passa a ser essa empregada, ou essa mãe, ou essa pessoa que vai fazer tudo para você, que vai pegar a sua toalha em cima da cama, que vai lavar sua louça, que vai botar a sua comida. Então, assim, são vários aprendizados. Eu acho que isso pode tá trazendo muitos problemas, assim, né? Que a gente está vendo de cotidiano, de relacionamentos, de casais que não estão se suportando, porque. É, porque na verdade eu acho que a gente tem uma cultura que não é assim, não é o homem que é machista somente. Todos somos, né? A gente reproduz, né? A gente reproduz, assim, a gente tem até que ter essa percepção de que o homem é criado por uma mulher e um homem machista que vão dizer para ele que o lugar dele não é na cozinha, que vai ter aquela mãe que vai arrumar a cama para ele. Ele não vai ter esse hábito, realmente ele não vai ter esse hábito. Então, a gente está vivendo uma geração de mulheres em que a gente vai precisar martelar isso ou ficar sozinha, né? Tem muitas mulheres que estão optando por ficar sozinha porque não tem paciência realmente com isso, né? Mas eu É, vejo eu, por exemplo, que tenho um filho com 21 anos e tal, eu já percebo nele uma mudança muito grande nisso. Na pior das hipóteses, ele se fecha no quarto dele com a bagunça dele, ele não leva para fora, porque ele sabe que eu fico muito fula da vida, né? Então ele guarda ali, ele faz questão de demonstrar que, tipo assim, eu não acho que você tem que fazer. Porque, na verdade, eu acho que os homens, no geral, não acham nada. Eles simplesmente. Eles não acham, eles não pensam, simplesmente o é. Tipo, por que que essa louça continua nesse fazer, lugar? tem que Por que que fazer. essa louça continua no mesmo lugar? Eu acho que eu acho não, tem dados, né? Tem dados levantados. O isolamento tá em vários países, gerou um aumento muito grande no número de divórcios, né? Que Sim. é isso, o abafamento das relações. Ou a relação se fortalece, ou ela se desfaz por coisas, tipo, do convívio mesmo, né? Ó, tem um homem aqui, ó, É, tá dizendo que a estou, relação está mudando nos homens aqui, ó. eu acho que está mudando, eu super recomendo também um filme chamado The Mask You Live In, não sei se você já viu. Eu Não acho que vi. todo mundo precisa ver esse filme. Quem cria meninos, quem cria meninas, quem é homem, quem é mulher, porque na verdade, o machismo é a água do aquário, né? Nós estamos todos dentro dele, e assim, o machismo ele também oprime muito o homem. E, e, Sim, essa- e essas reações são realmente instintivas, né? A gente precisa aprender a lidar com essas questões de uma outra forma, né? Aí eu acho que a gente vai estar falando, Lori, daquele comentário que eu fiz sobre a importância da organização para a harmonia da família. Para mim, isso é muito importante, de verdade, porque toma um tempo, gente, não é mimimi. Isso toma um tempo medonho, entendeu? E ninguém é obrigado a conviver com a bagunça de ninguém, né? Ninguém é obrigado a tomar a frente dessas atividades domésticas, porque a sensação que a atividade doméstica dá, e é real, ela não te leva para lugar nenhum. Ela te deixa no mesmo lugar, né? The Mask You Live In, a máscara que você vive, né, dentro. Tem no Netflix, tem no YouTube também.
É fantástico. Eu vi esse filme com o meu filho 4 vezes. Eu achei fantástico, assim. Ó. Na verdade, isso é um ativismo que dá muito trabalho para se livrar, mas dá para mudar. É, exatamente. Não, eu acho que é trabalho para algumas gerações, né? Ó, É, e aí, até nem entrando tanto nessa questão de gênero, de machismo, de feminismo e tal, mas eu acho que a gente está falando de indivíduos, né? Assim, qualquer situação que você precisa conviver com uma outra pessoa, né? Dividir um espaço com outra pessoa, você vai ter que fazer concessões, entender que para um incomoda muito, para o outro não vai incomodar. É isso que a gente estava falando aqui. Em geral, travou de acho novo. que tá travando de novo. Mas até comentar aqui, enquanto o Lori volta, ó, Benhur Machado colocou lá, Benhur Som Direto colocou lá que aqui em casa as coisas estão mudando, estão mudando mesmo. Ó, eu fiquei aqui entretendo o pessoal que estava, enquanto você voltava. Tá oscilante, a tua internet está um pouquinho Congelou intermitente. de novo. Você está no 4G, Lori, que às vezes o 4G funciona melhor do que o Wi-Fi para transmissão de live. Enquanto a Lori não volta, assim, fazendo uma reflexão, estou vendo aqui as mensagens foram mandadas antes, eu acho que isso é lógico que a gente vai falar, vai trazer isso para o feminismo, mas isso vai para o humanismo, né? A gente precisa pensar nessas questões para falar de outras coisas. Deixa eu ver se a Lori volta. Olha ela voltando, vamos ver se voltou a Vera Nogueira dizendo que arrumar a própria casa e as suas coisas pessoais também é se organizar interiormente. Eu concordo muito, Vera. A Vera está aqui falando, Lori, só te atualizando aqui, que arrumar a própria casa e suas coisas pessoais é também se organizar interiormente. E eu comentava aqui também que aqui em casa as coisas vão mudando progressivamente, né? A gente precisa ir fazendo negociações e na base do diálogo você consegue melhorar essas divisões de tarefas. Divisão de tarefa nunca é tarefa fácil, vamos dizer assim. A Lori ainda está com a internet um pouquinho intermitente. E eu costumo dizer, gente, que a revolução vai acontecer na pia da cozinha. Isso foi roubo essa frase, isso é um título de texto que eu li na internet, maravilhoso, não estou me lembrando aqui o nome das autoras, mas é exatamente isso, porque é uma pequena revolução, né? Deixa eu botar a Lori de volta aqui para a conversa. Vamos ver se a Lori conseguiu entrar. Olha aí. Ah, voltou. Você está no 4G, Lori? Porque às vezes. Botei no Tá, 4. porque o 4G às vezes funciona melhor. Vamos ver se vai. Mas Então, então, eu vi aqui, eu vi que você estava falando dos comentários, eu consegui ver também. Eu acho que é isso, assim, sabe? E a gente tem que trabalhar com. São indivíduos, né? São pessoas. Assim, o meu trabalho mesmo, por mais que tenham técnicas, métodos e tal que se repetem, né? Que a gente utiliza muitas vezes, é um trabalho muito individual, sabe? É o que aquela pessoa precisa, o que aquela bagunça gera nela, se aquilo tem um impacto Y, né, ou X. Então, eu acho que é dar atenção à pessoa. Quando você está dentro de um convívio, né, familiar, seja um casal, seja uma família, enfim, a gente precisa levar em conta essas diferenças, né? E o que para um incomoda e o que para outro não incomoda. Eu, por exemplo, isso no meu casamento, assim, sempre foi uma questão, porque para mim me incomodava muito. Para o meu ex-marido não me mas eu incomodava. acho que é uma questão para a maioria dos casamentos. A não ser quando você tem os dois na mesma. Assim, eu sempre avaliei também muito a minha necessidade de organização. E às vezes eu pensava assim, cara, será que eu estou excedendo? Será que eu estou querendo uma casa sem vida? Eu sempre me Muito pergunto isso. general, né, Tô? É, muito general e tá. Mas eu acho que tem um limite aí que é exatamente assim, pô, eu poder olhar para o espaço e conseguir entender quem sou eu e quem são, e o que são as coisas que estão espalhadas pela casa, né? E também essa percepção.
principalmente desse trabalho que é rotativo, né? Que não para nunca, que é a questão da lavação de louça, assim, tipo, a louça é uma grande questão. Eu estava dizendo, não sei se você ouviu esse texto que eu guardei, eu tenho salvo ele no meu computador, que é a revolução vai acontecer na pia da cozinha. E nesse texto é muito interessante porque as autoras elas falam assim: a gente sabe que tem mulheres que moram nas periferias, principalmente as mulheres pretas, que elas morrem por conta do machismo. Quando a gente fala que a revolução vai começar, vai acontecer na pia da cozinha, a gente não está desprezando isso, pelo contrário, porque essa mulher, ela muitas vezes apanha porque não faz o serviço que está na pia da cozinha. Então, isso vai para todas as classes sociais, a não ser as famílias que escravizam uma outra mulher só para isso, né? Mas a verdade é que vai acontecer ali, porque é ali onde fica esse trabalho mais rotineiro, e é extremamente injusto você lavar a tua louça e ninguém mais na casa lavar, porque você está lavando e na hora que você precisa não tem louça para você usar, entendeu? Então, é super importante, assim. O Benhur tá escrevendo ali, fazendo os comentários, porque aqui em casa eu comecei a botar recadinhos no banheiro, no ladrilho, escrevi no ladrilho do banheiro, entendeu? Tipo, vamos tentar não esquecer tal coisa. Assim, na minha pia, tem lá só um lembrete, nessa casa não tem empregada, cada um lava a sua louça. Mas você entende que como que isso ainda é um problema? Porque você precisa, ai, tá caindo de novo. Você precisa colocar os bilhetinhos. Mas é porque isso me incomoda, né? Eu acho que na verdade, Lori, como eu falei lá atrás, assim, eu entendo, eu já tive fases de estar mais revoltada assim com essa coisa, ficar meio e eu vejo amigas minhas falando assim, tem que ter muita paciência. Eu não tenho paciência para ficar ensinando o homem, educando o homem. Isso não se trata disso, gente. Tem coisas que estão numa zona cega. As pessoas estão tão acostumadas a determinadas formas de lidar com o dia a dia, não se percebem, né? Não percebem que isso é uma necessidade realmente de ser feita. Acham que, tudo bem fazer. Não se dão conta nem do tempo que se perde fazendo aquilo ali, né? Então você precisa assim dizer, precisa assim botar o bilhetinho, precisa assim lembrar. Assim, se tiver outras coisas na relação que vale a pena, né? Que às vezes também se a relação é toda errada, aí tudo bem, isso aí pode ser só gota d'água, né? Acho que a Lori tá ainda com a conexão intermitente. Deixa eu ver se eu te escuto, Lori. Tá ruim aqui. Agora eu tô te ouvindo. Eu não sei. Eu te ouvi um pouquinho, fala Agora um é a sua pouquinho. que tá aparecendo. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Pois é. Então, eu faladas para mim aqui. Tá Então é gelando um isso. Assim, pouquinho. não precisaria, né, a gente fazer isso. É uma questão eu preciso, é do outro, né? A louça, a comida, enfim. Você tem um ambiente mais organizado, essas tarefas ficam menos pesadas, né? Assim, então, mais uma manutenção que você fica ali com aquela responsabilidade de ter que ir nos lugares e não ter lugar para sobrecarrega também de alguma forma, né? Assim, a gente acaba se sobrecarregando mais do que outros, mas isso mesmo uma pessoa que vive sozinha, né? Se ela não criar alguns métodos também de convivência com ela mesma, isso pode É ser um verdade. problema, né? Porque, quanta gente que vive no caos, assim, né? E da Que não depressão, né? consegue, que a coisa justamente. Então, assim, eu tenho assim, muitos Isso causa clientes que. depressão, ou às vezes é até um sintoma de depressão, né? A pessoa não tem ânimo para organizar o próprio espaço que vive, assim, vai deixando tudo meio para lá. A internet da Lorita super intermitente. Vamos ver se você conseguiu me ouvir. A Diana está falando, teve um comentário ali em cima Tô falando que ouvindo precisa começar nas você. brincadeiras, né? O menino precisa brincar de casinha. E eu diria mais, o menino tem que brincar de casinha e de boneca. Porque é isso também, você cria homens que acham que a maternidade é exclusividade, né? Assim, a criança, enquanto é criancinha, não precisa do pai, só vai precisar do pai na adolescência para fazer sacanagem, para brincar, coisa de, né?
mais para frente, quando na verdade a mulher precisa muito da presença, né, da companhia, daquele suporte ali, né? E aí a Diana está falando que começa com as brincadeiras mesmo. Eu acho, com certeza, você naturaliza determinadas atitudes. E agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu filho pequeno, eu fazia uma brincadeira com ele quando vinha. Isso é uma parada assim que para mim serviu de estudo antropológico, de certa forma, porque meu filho andava muito com duas, foi criado junto, né, com duas meninas da mesma idade. E elas iam muito lá para casa, assim, com 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, foi a infância toda. E aí eles brincavam, espalhavam tudo pelo quarto, e aí lá para as tantas eu falei assim, gente, agora a gente vai brincar de quem guarda mais brinquedo. Vai todo mundo. Ah, Eu o Kainan adoro essa tá ouvindo. brincadeira. Kainan tá ali, ele tá vendo, me disse, eu tô mentindo. Eu falo assim, vamos ver quem guarda mais brinquedo. Aí ele ia lá e botava uma bola no cesto e parava, eu não quero mais brincar, não. E as duas meninas continuavam botando tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, assim, eu acho que a gente também tem que observar. Eu não vou acreditar jamais que isso é uma questão biológica, sabe? Tipo assim, mas eu acho que tem sim alguma propensão no sentido de por que será, né? Como é que funciona o cérebro masculino e o feminino para lidar com a desorganização e com a organização, né? E que tipo de hormônios nos Sim. levam a querer cuidar e querer manter as coisas desse jeito, né? E que a gente precisa incentivar a produção para o menino e para o homem, né? Porque se tem menos, né, essa produção, ela precisa ser destruída, né? Precisa ser desenvolvida para que ele consiga fazer. Porque tem homens que conseguem muito bem, que fazem Sim, extremamente organizados. exatamente. Conheço homens que são super organizados, assim, até mais que eu, do que muita mulher que eu conheço. Devem ser Então, virginianos, né? A astrologia deve explicar uma parte não, disso aí. nada com virginiano e não tem nada. Ah, tá. Você já conhece os virginianos, né? Mas assim, a conjuntura geral do Não, mapa não ajuda. não. Mas tem várias formas de explicar isso, né? Assim, mas isso, uma prova disso, por exemplo, é a questão da produção de ocitocina na mulher, que é o hormônio do cuidado, né? A mulher tem essa coisa meio enfermeira, meio materna e tal, porque a mulher produz naturalmente muito mais ocitocina do que o homem. Eu não sei nem se homem produz ocitocina, me deu essa dúvida agora. A Gláucia, a Cláudia está dizendo que é algo sistêmico e ancestral. Muito bom. O pessoal pode ir comentando aí quais são as teorias para isso aí que a gente quer descobrir, né? A tua câmera está parecendo um pouquinho fora de foco para mim, Lorena. Não sei se você está vendo assim também, se o pessoal está vendo. Se você clicar Não no meio da sei, eu acho câmera que para pode ser a conexão, né? pode ser. Você conhece algum personal organizer homem? Conheço. É Conheço competente, super bom. super bom. Um parceiraço meu, tenho assim, um amigão meu, que é meu parceiro de trabalho, a gente, que é o Borba, que é o, assim, é o bendito fruto, assim, ele está sempre nos homem quase. E tem assim, mas são pouquíssimos. Tem ele, mais, sei lá, dois que eu conheço. Assim, Você tem que pegar três essas no máximo. criaturas e fazer um estudo severo em cima do porquê, né? De que conjunturas, porque eu acho que tem um pouco de tudo, né? De repente tem genética, tem ancestralidade, tem astrologia, tem hormônio, tem várias coisas, né? E criação, sobretudo, né? Porque é isso, uma pessoa que cresce ouvindo que o lugar de homem não é na cozinha, uma criança que cresce vendo o pai sempre fora desse ambiente também, o pai sendo servido no café, no almoço, no jantar, enquanto a mãe. Enfim, eu tive a felicidade de ser criada por um homem muito à frente do seu tempo e sem achar que isso era nada demais. Meu pai era muito. Era ele que preparava o café da manhã para a gente, era ele que levava a gente para a escola, ele fazia muito junto com a minha mãe ali, dividia bastante esse dia a dia. Para ele isso não era nada. Então, para mim, isso é muito natural. Quando eu vejo uma coisa diferente disso, eu falo, gente, mas quem foi que disse que não é assim, né? Que não precisa ser É. irmanamente dividida. Homem não chora, a Mônica está falando, né? São muitas E aí conjunturas, acaba né? que. Aí você pega nesse. Ai, tá falhando tanto, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas está falhando bastante. Acho que está falhando bastante. Ah, voltou. Coisa assim, o homem
que entra no mercado Peraí de que eu acho que teu... organização ou de decoração, né? Aí, mesmo que ele não tenha nada dentro do... Tá caindo um pouquinho a internet, Lori. Vamos ver se volta. Eu acho que é muita live essa hora, todo mundo ao mesmo tempo, a internet fica assim. Mas, ó, Lori caiu. Vamos ver se ela entra de novo. Mas é isso, gente. Temos que debater pra caramba isso e conversar e falar, porque não é uma guerra, não é para ser uma guerra, não. É para ser na base da conversa e mostrando, desnaturalizando o que parece muito natural, porque a gente foi criado achando que era muito natural, mas não é não. Alguém fica sobrecarregado. Eu acho que tem um horário. Eu acho que Peraí tem que um ainda está falhando um pouquinho. horário do Instagram também, que fica muita live nesse horário. Mas aí que eu estava falando é que mesmo que o homem tenha se, de repente... É. Vale 5 lives, Marita, concordo plenamente, cara. Eu acho que eu vou fazer uma série de entrevistas sobre isso no Tá meu, no ouvindo? meu canal lá no YouTube, porque realmente, cara, é para se discutir. A gente também pode discutir a qualidade da internet É. brasileira, né? Que agora tá. Esse Não assunto estou vale conseguindo te ouvir, live. Lori. Que agora está posta, sempre esteve, mas agora mais do que nunca está posta a É. prova total, né? Voltou? Voltou. Ou não voltou? Para mim tá. Tá, tá ouvindo? Olha só, Benhurson direto dizendo que homem produz ocitocina, mas pode ter ação diminuída à medida que a concentração de testosterona aumenta. Isso me parece tema de pesquisa aí que ele foi buscar, e para mim faz todo sentido, né? Porque exatamente a sociedade machista ela incentiva a produção de testosterona, ele relaciona muitas coisas à força, né? E aí realmente você suprime aí essa produção de qualquer coisa que dê uma delicadeza a mais. A delicadeza fica relacionada a uma coisa feminina, quando não deveria ser, né? Acho que voltou com tudo agora, Lori. Vamos testar. É. Para mim ainda tá meio estranho aqui, mas vamos lá. Então, você estava falando essa questão. Ah, Tá não tá. ouvindo? Tá, Ai, que tá droga. falhando, tá falhando. Vamos ver, vamos ver. Vai e volta, tá intermitente. E eu já mudei as duas formas de internet. Vamos ver, acho que tá vindo. Vamos ver se o Lori consegue se estabilizar aí com essa conexão. Acho que a Lori caiu de novo a conexão dela. Você mudando de ambiente, vamos ver se ela volta aqui. Ela caiu. Mas assim, enquanto o Lori tenta retomar, é, eu acho que assim que tem várias discussões que passam por aí e que são super delicadas também, porque você está falando de relações humanas, né? Lori, agora Voltei. que voltou. É, Acho que agora tá melhor. estou Vamos sentindo aproveitar. firmeza, estou sentindo que a gente conseguiu pegar os dados que a gente precisava das outras lives. Isso. É uma disputa por dados. E aí, olha só, você estava falando essa coisa da internet, né?
E eu queria puxar um assunto aqui que a gente nem tinha falado, mas que eu tenho... Eu acho que talvez até por essa questão de estar atuando menos, né, assim, dentro da casa, eu tenho refletido muito sobre a questão da atuação no meu trabalho. E eu tenho pensado muito em como que eu posso levar o meu trabalho também, porque a maioria dos meus clientes é uma classe média, né? O pessoal que tem uma grana que pode pagar e tal. Mas eu fiquei pensando muito quando quando você puxou esse assunto da internet, né? Da internet no Brasil. E como que a gente percebeu agora que não tem internet, as pessoas não têm acesso, né? Os estudantes da rede pública estão sem estudar, porque não têm acesso à internet. E eu fiz semana passada um programa sobre isso, os da particular também, só que menos. A da particular oscila, entra e sai, mas também não é viável, né? Porque você imagina, então aqui, eu estou aqui com um problema de conexão sozinha dentro de casa. Agora você imagina se tem pai, mãe, 2 filhos tentando conectar com uma boa internet, né? A gente está falando de uma família que está com uma boa internet. Como que eles vão acessar essas coisas, né? Cair de novo. Eu posso te falar que eu fiz um programa sobre a banda larga brasileira há alguns anos atrás, Lori, e assim, eu fiquei tão pasma com as coisas que eu descobri, né? Porque realmente a gente não tem banda larga no Brasil. É uma concessão, né? É uma concessão e as empresas só lucram, elas não investem. Então, por isso que a gente está assim, né? É muito complicado. E nesse momento a gente super precisa para tudo, né? Para trabalhar, para fazer transmissão, para a mídia está precisando da internet como nunca precisou, né? Se hoje tem transmissão ao vivo nos grandes canais de TV, dependendo do acesso à internet, né? E eu não consigo fazer uma live com o Lori porque a nossa internet está intermitente. Ó, voltou. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, vou falar sobre home office, sobre isso de ter um lugar para você estudar, um lugar para você trabalhar, uma internet boa, e aí essa outra, né, que não tem, e 8 pessoas. Como é que faz, né? Como é que... Oi? Vem cá, Lori, será que o seu 4G é o melhor lugar onde você Voltou? está? Será que se você mudar de cômodo, o 4G não funciona melhor? Não sei. É o melhor lugar, eu acredito. Eu Ó, acho que agora sim. voltou. Vamos conversar? Vamos conversar. Olha só, melhorou. Vamos lá. Então, pensando Fala muito nisso, o que você tem que falar. aproveitar a minha. Pensando muito então, para essas pessoas, como é que é, né? A pessoa não tem internet, uma casa com um cômodo, com 8 pessoas, como é que ela vai ter um lugar para ter um silêncio, para ter um espaço para sentar, para se concentrar, para estudar, para trabalhar? E porque a gente está falando da rede pública que não está tendo coisa, mas a gente tem pessoas que são bolsistas e que estão aqui a escola está super bombando e ela não tem acesso em casa, são pessoas vestibulares comunitários e que estão tendo aula, mas que não têm acesso. Então, eu até dei uma pesquisada, tem programas que estão fazendo de arrecadação para compra de pacotes de internet para a periferia, para as comunidades e tal, que é o 4G para estudar. E eles já arrecadaram um tanto aí, mas eles continuam arrecadando, devem ter outros, né? Acredito, auxiliar aí, né, nesse processo de... Tá dando uma falhadinha. Deu uma falhadinha. Como é que é o nome de que não tem uma da rede ou da condição campanha que você falou? boa Não, eu não consegui ouvir o nome da rede de arrecadação que você falou. 4G 4G para estudar.org. 4G para estudar, isso? 4G para estudar.
Então, até Isso, é. trazendo, eu fiz Vou um programa escrever aqui. semana passada sobre o ano letivo, né? E a gente, inclusive, fez essa distinção entre público e privado, porque é lógico que existe aí uma diferença real, né? Que separa, existe aí um abismo social entre esses dois universos. Mas o que a gente percebeu é que, na verdade, o particular está sendo pressionado porque cobra uma mensalidade a dar conta do ano letivo. Só que, para os estudantes da rede particular, a internet também oscila, eles reclamam de que não é a mesma coisa, eles não podem tirar dúvida com o professor no pé do ouvido do professor, eles têm que falar em rede, o professor não dá conta de receber todas as mensagens e retornar todas as mensagens, os professores não estão todos preparados para lidar com lives e explanações audiovisuais, enfim, os problemas estão enormes. A diferença é que o público está suspendendo, de certa forma, né? E a gente também sempre relaciona o ano letivo com o ano corrente. Ano letivo é uma coisa, ano corrente é outra. Então, o ano letivo pode começar em outubro e Uhum. terminar em abril. Não precisa estar necessariamente ligado ao ano corrente, né? Mas as redes particulares estão tentando manter para justamente poder cobrar da mesma maneira, não fazendo um julgamento de valor disso, porque senão quebram. A verdade é essa, né? Senão, como empresa, não conseguem ter sustentabilidade. É um momento louco, né? Porque até, assim, voltando até para nosso assunto principal aqui, quando você pensa em organização da casa, eu imagino que casas com crianças e adolescentes em período escolar, essa questão da organização deve estar agravada para caramba, porque é isso, você ainda tem que estar em home office trabalhando a organização da casa e tendo um espaço de tempo para poder administrar aquele aluno, aquele estudante que está ali e precisa de suporte que não está tendo na escola. Enfim, essa pandemia, na verdade, ela aguça todos os nossos abismos sociais, né, Lori? Assim, a gente está vendo todos os problemas sociais e o que me deixa triste é porque eu não vejo, grosso modo, assim, predominar o bom senso de tipo, caramba, tem alguma coisa errada na forma da gente Sim. viver socialmente, né? Quando a gente vê as pessoas saírem do isolamento para ir para um bar e brigar para não usar máscara, a gente percebe claramente que o problema só aumentou, né? Então, não vejo assim o que eu acho que poderia acontecer com essa pandemia, porque é muita dor, é muita morte, né? Alguma coisa deveria sair de aprendizado disso, mas não está saindo, não, né? Diana está falando abismos sociais e emocionais, familiares, espirituais. Pois é, Diana, todos os abismos, eu acho que são todos os abismos que a gente tinha estão aguçados, né? E uma minoria que vive numa ilha isolada, porque existe isso no nosso país principalmente, está ali, na verdade, colhendo até frutos desse aumento da desigualdade, né? De, de falta realmente de divisão do bem-estar social. Isso é muito complicado. E aí eu acho que realmente, não sei vocês, como é que vocês estão lidando com esse isolamento. Eu acho que eu estou conseguindo atravessar bem o isolamento, até porque eu sou uma pessoa privilegiada, tenho trabalho, as minhas coisas estão se mantendo, mas muito fundo e perceber que, né, cada dia a gente vai ter um alto e um baixo, notícias ruins, manter a estabilidade emocional é super complicado nesse momento. Lori voltando, calma aí, gente. A gente depende da internet, ainda tem isso, né? A gente está na mão das grandes corporações até para fazer uma simples live. Vamos ver. Lori voltando. Pronto, Lori. Vamos ver se agora firma essa conexão aí. A gente está na mão das grandes corporações de comunicação. A Tá. Mari fala que escancarou a desigualdade e a falta de empatia total. Vamos ver se Oi, tá você me consegue ouvindo? falar, Lori. Eu acho travando muito para mim. Eu não sei se eu estou travando para o pessoal. Gente, alguém me diz aí se vocês estão conseguindo me ver ou se estão conseguindo ver a Lori. A Lori tá
Tá bem? Tá chegando bem aí para vocês? Será que é a minha conexão? Deixa eu ver aqui. Fala, Lori. Ó, caiu a Lori. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Me ouvir bem? Ah, é uma pena isso, né? São tantas coisas bacanas para a gente falar aqui. Vamos ver se a Lori consegue chegar pelo menos para o finalzinho aí para a gente ainda falar. Mas assim, é, queria dizer para vocês que é só a Lori tá travando, né? Assim, queria dizer para vocês que quando a Lorimar foi, vamos ver se você Eu consegue. voltei, Agora volta com tudo, mulher. voltei. Determinação. Não me tira mais daqui. Determinação. Eu não vou deixar que essa internet derrube a gente, Não Lorimar. vai me boicotar. Não vai, a NET não vai ter esse prazer. Não. Bom, mas eu estava ouvindo, eu estava conseguindo ouvir Que bom. você falar. E eu acho que, assim, tem os românticos, né, que falam, da pandemia vai sair todo mundo melhor e tal. E tem essas coisas que a gente vê de comportamento humano que nem humano parece que é. Mas eu acho que, na verdade, o que está acontecendo tá intensificando e escancarando o que cada um é, sabe? Não tem muito essa de, a pessoa mudou. Ninguém vai mudar, eu acho, não. Eu acho que talvez algumas pessoas vão meio que já são e vão sair melhores, e outras vão mergulhar mais do que já são e vão continuar piores. Pois é, teve um depoimento aqui bem legal, ó, da Edna. Ela fala que para quem teve que ficar em isolamento social por ser do grupo de risco devido à idade, a casa ficou em destaque. Estou muito impactada com a questão da arrumação que antes passava batido. Com certeza, né? Para quem está trabalhando em casa também está bem. Na verdade, assim, eu trabalho, eu saio de casa uma vez por semana. Eu tenho procurado sair o mínimo possível, né? E realmente passei a olhar mais a minha casa do que eu já olhava. Vamos ver se o Lori ainda segue oscilando. Mas enquanto a Lori tenta se conectar aí, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu fiz um programa com a Lori há acho que tem uns 3 ou 4 anos lá no canal Saúde ou em Família. E foi muito inspirador, justamente por conta dessas questões, assim, né? Tipo, eu percebi, eu acho que tem muito a ver com. Tá conseguindo ouvir legal, Lori? Eu tenho uma percepção de que a organização da Tô, casa. Eu tenho a impressão que a organização da casa, ela faz um encontro bonito com a Gestalt terapia, né? Não sei se você conhece né? Eu acho, enfim, essa coisa de você descartar o que você não precisa mais, abrir para alguma coisa nova, entrar, né? Olhar os ambientes e ver o que sobra e o que falta, né? Assim, eu, pelo menos, tive essa sensação. A Lori participou desse programa e eu voltei para casa no mesmo dia da gravação e arrumei a minha casa toda, e a partir daquela arrumação fui descartando coisa e fui dando a limpa e reorganizando os ambientes. Eu fiquei uns 6 meses arrumando a minha casa, Lori. Foi muito, muito inspirador. Quem quiser assistir, tá lá no site do Canal Saúde, Organização da Casa em Família, e foi muito inspirador. Eu acho que me fez bem psicologicamente. E nesse momento é necessário, né, você tentar descartar, porque se a gente parece que não tem nada a ver com o que a gente estava falando sobre esse contexto social, né, gente? Tipo, eu acho que eu vou pelo caminho do meio. Eu sou meio nem acho que tudo vai mudar, mas também não acho que nada. Eu acho assim que se a gente não mudar nada, vai ter uma pandemia atrás da outra, até a gente aprender. Eu acho que a tendência é essa. Por quê? Se não tiver empatia agora, gente, vai continuar infectando todo mundo. E o problema é que tem gente que não vai conseguir sobreviver à infecção do coronavírus, entendeu? Isso é um fato. Eu posso passar ilesa por esse vírus, mas muita gente vai morrer. Então, assim, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca até que vai chegar uma hora que vai ter que ter uma política maior. Por exemplo, o que vai acontecer com o Brasil agora? Essa galera que está achando maravilhoso ir para o Leblon tomar cerveja, ir para a Barra tomar cerveja, sem máscara e brigando com o fiscal,
quando eles tentarem ir para a Europa e forem barrados, eles vão se dar conta que o Brasil está se isolando do mundo por conta disso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, tem um pessoal. Fala, Lori, você consegue. Vamos ver se você consegue. Eu tô aqui. Fala. Então, você estava falando, né, da sua experiência pessoal depois do programa, né, que isso te ajudou. E é isso, a gente tenta olhar mesmo para dentro interno, né, assim, o que são as coisas que importam para a gente, o que não importa, o que a gente precisa estar ali, o que não precisa. E esse tempo da gente em casa, eu acho que está muito válido, muito valioso para isso, sabe? Eu mesma fiz eu passei um pente fino na minha casa. Cada dia é uma coisa que eu falo que eu não quero mais. Todos os dias, assim, depois do grosso, né? Então, e eu acho que também tem a ver com o momento de vida, né? Eu fiz 40 anos esse ano. Então, eu acho que até os INTA, né? A gente está muito nessa coisa de ter, de conquistar, né? de construir a nossa estabilidade, a nossa casa, nosso tudo. Então, eu não tenho vontade de comprar nada, nada. Eu não tenho vontade de ter, de possuir absolutamente nada. Hoje eu quero só Eu também estou com essa sensação. contar pessoas, eu quero me relacionar com as pessoas, com o mundo, me envolver em causas que eu acredito, em coisas que tenham a ver comigo, com o meu trabalho. Mas eu não tenho vontade de ter nada, assim. Muito pelo contrário, eu quero ter menos coisas, assim, sabe? Quanto menos coisa, eu acho que a gente fica mais leve e mais fácil da gente se dar conta da gente. Eu sinto isso também. A Olivia está assistindo. Muito bom. Eu acho que é uma pandemia do consumo. Eu sei que as pessoas acham que não tem nada a ver com isso, mas lá no Canal Saúde a gente tem discutido o contexto dessa pandemia sobre vários aspectos, né? E tem sim esse aspecto, cara. Tem pesquisadores da Fiocruz que têm alertado muito. Essa é uma pandemia que tem tudo a ver com o nosso desrespeito ao meio ambiente. A gente eliminou biomas inteiros. A gente está tendo contato com vírus que estavam muito distantes da gente. Tem inclusive um filme no Netflix, um Explicando do Netflix, que fala disso. É um Explicando, que foi colocado na Netflix em novembro do ano passado. Não existia pandemia ainda. E ele fala sobre coronavírus. Ele fala sobre o coronavírus, especificamente sobre o coronavírus, o título é esse, coronavírus, e ele fala que os cientistas deixaram o coronavírus de lado, porque ele estava muito distante dos grandes centros, dos centros urbanos, ele estava na natureza, então ele não iria chegar ao ser humano. Só que a gente eliminou uma série de biomas e aí esse vírus ficou ali junto com a gente. E isso vai acontecer com vários outros, entendeu? A perspectiva é essa mesmo. Olha, a gente tem acho que mais um minutinho aí de live, Lori. Me fala, para a gente terminar, vamos ver se você consegue se manter aí estável, só para dar uma dica assim para quem está em casa. 3, 4 dicas para organizar a casa em tempos de isolamento social. 3, 4 dicas. Porque a gente só tem mais um minutinho. Ter menos coisa. Então, assim, louça, em vez de deixar um monte de louça, seleciona meia dúzia de coisas de cada, para isso não ficar ali num círculo muito grande. Em relação ao próprio home office, separar, tipo, escaninhos, né? Coisas que você possa separar o que é da casa e o que é do seu trabalho, né? Que eu acho que isso também rola, vai acontecer uma mistura agora, que é da própria casa, o que não é. E o desapego, né? E tentar olhar o que você tem, o que você não tem, o que você pode se desfazer, o que você pode recriar dentro do seu espaço e reaproveitar. E se olhar, né? Eu acho que é um momento muito da gente se olhar, da gente olhar pra gente e perceber o que é essa bagunça, né? Tá gerando na gente e como que a gente também reflete na nossa casa, né? Acho que é um momento de se olhar. E eu acho que a gente tinha que fazer outra, porque tinha muito assunto pra gente conversar. Vamos fazer outra, vamos fazer. Semana que vem a gente faz outra. Pronto. Vamos marcar outra pauta. Vai acabar 5 segundos. Lori, adorei todos os comentários. Beijo.